aqui hoje para falar sobre como é ser pai de autista, né? Sim. Da nossa opinião, assim, no início foi bem complicado, porque quando eu desconfiei, o Bernardo tinha 1 ano e meio, e até o ter diagnóstico, né, que o especialista falou para nós, o B já tinha 2 anos e meio, ou seja, se passou 1 ano até eu finalmente conseguir o diagnóstico, dizendo que sim, ele era uma criança autista. E hoje eu trouxe o Fernando, né, de novo, mesmo roupa, mesmo cenário, mesmo tudo que a gente tá aproveitando para gravar enquanto ele tá de férias, para ele dar, assim, conversar comigo como foi as dificuldades, até porque a gente tinha um relacionamento à distância na época. Quando o Bernardo nasceu, a gente era noivos, depois a gente casou, né, mas continuávamos à distância. No início foi bem difícil, assim, porque tinha a preocupação a gente ficou muito preocupado e a gente não tinha noção do que era, então pra gente era como todo mundo pensa do autismo, é uma coisa, uma doença que vai ser horrível, e depois o tempo foi passando, a gente foi entendendo que não é bem assim, que a gente pode ter uma vida assim simples com ele, uma vida normal, ele vai ter as limitações dele, mas no primeiro momento a gente tomou um susto mesmo e foi muito difícil, porque eu tinha que apoiar na Paula e também dar um suporte para ele sempre teve plano de saúde dele, mas isso é mais questão de assistir ele mesmo, né? Eu acho que eu precisei tomar uma decisão muito difícil na época, porque era a nossa segurança, meu emprego, mas graças a Deus tudo deu certo. Mudei para cá, para a cidade que a gente mora hoje. A gente mora em Santa Cruz do Sul, para quem não sabe, que é interior do Rio Grande do Sul. Isso. E aí tem dado tudo certo, eu continuo trabalhando na mesma área e a gente vem batalhando junto, a gente se apoia bastante e tem dado tudo certo. Ele tem evoluído, às vezes a gente fica um pouco mais nervoso assim, porque é normal isso, quem é pai de autista sabe que às vezes a gente se frustra bem mais do que a criança. A gente espera mais, né? E aí às vezes a gente não é correspondida àquela expectativa que a gente colocou no momento, sabe? E o que a gente aprendeu é que, na verdade, mesmo fazendo ele não dando retorno, ele fica gravado na memória dele o que a gente estimulou ele. Então, o segredo é sempre tentar estimular ele, mesmo que ele não dê retorno naquela hora. Mas ele acaba absorvendo, sim. Uma hora ele vai prestar atenção no estímulo, uma hora ele vai se lembrar, mas fizeram tal coisa. Porque é que nem a Fono às vezes falou, o Bernardo, pode ser que a gente tá vendo que ele tá tendo uma grande regressão, assim, voltando para trás, regredindo o comportamento, os estímulos, mas porque ali na frente ele vai dar um salto assim que a gente vai ficar espantado. O Bernardo, ele não fala. Quando eu digo que ele não fala, não é porque ele não diz mamama, que é uma palavra que ele sempre fala, não é porque isso não é falar. Falar, os médicos, especialistas classificam como quando a criança fala mais de 5 palavras. Então, o Bernardo fala mamama, de vez em quando uma bobó, assim, é muito de vez em quando, assim. Sim. E ele não fala, ele não tem aquela fala funcional que nem nós estamos aqui num bate-papo, conversando e trocando ideia. E isso não tem, isso eu acho que é o que mais aflige a gente como pais de criança autista, né? Porque a gente não sabe o que esperar, a gente caiu de paraquedas nesse negócio. Quando eu recebi, por mais que eu desconfiasse que o Bernardo pudesse ser autista, que eu quisesse a confirmação, ou então a não confirmação de um autismo que fosse, vamos dizer bem popularmente, pura preguiça dele, eu queria ter algum diagnóstico, alguma coisa que me falasse para tirar essa coisa. Mas quando falou, eu não sei se contigo foi a mesma coisa quando eu te contei, porque eu contei por telefone pro Fernando, eu liguei pra ele tava trabalhando, se o Bernardo realmente é autista e eu comecei a chorar. E parece assim que aquela criança que eu tinha idealizado, que eu tinha feito planos, desapareceu e eu tava diante de um novo ser, como se eu tivesse reganhado o Bernardo, como se eu tivesse acabado de ganhar ele novamente, porque ele era uma criança que eu ia ter que reaprender a conhecer. Aprender a saber onde é que ele tem as limitações dele,
onde é que é os pontos fracos, os pontos fortes, o que eu posso trabalhar, o que eu não posso, como evita uma crise, como não evita. E era tudo novo, mas não que não impeça do Bernardo poder ser um médico no futuro, um advogado, um dentista, um arquiteto, um engenheiro, um professor também, né? Qualquer coisa. E aí era mais ou menos assim que eu me senti, como eu queria que tu colocasse como tu te sentiu também. Eu me senti perdido no primeiro momento, porque eu quando a gente não tem ninguém assim próximo que tem esse problema que a gente tem que ajudar, a gente não procura saber para o que é isso e o que a gente pode fazer. E quando eu soube que ia ser pai, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: eu vou ter ele, vou sentar com meu filho, vou conversar, vou ver um jogo de futebol. E quando eu soube dessa notícia, parece que eu nunca ia ter isso aí. Então a gente fica chateado no primeiro momento, mas isso tem que ser desmistificado, assim. Não que tu não vá poder ter, né, o jogo de futebol. O Bernardo acompanha o futebol com o Fernando. Ele senta, eu tenho várias fotos dele sentado olhando o jogo de futebol com o Fernando. Ele interage comigo da forma dele, mas ele interage. Então eu tenho ele da mesma forma. A gente não pode se vitimizar por ser pai de autista. A gente tem que ajudar ele. É um presente que a gente tem ele na nossa vida. Então, se a gente for escolhido para ser pai dele, a gente, de uma certa forma, não está só ensinando ele está nos ensinando também muita coisa. E a gente é muito feliz por ter ele. A gente, apesar das dificuldades, tudo, a gente é muito feliz com ele. E eu espero que a gente consiga cada vez mais desenvolver ele. E mais adiante, quem sabe, ele não participar de algum vídeo aqui falando com vocês também. Falando, né? Porque eu vou botar um pouquinho mais pra trás aqui a produção, pra gente dar uma enquadrada. Isso, agora nós ficamos bom. A produção, quando arrumou a coisa que não prestou atenção. Mas até mesmo porque a gente sempre cria um mito, né? A gente tá acostumado com aquele autista clássico que fica só se balançando, que não conversa, que tem que tomar medicação, que é um caso assim, ó, que nunca vai evoluir, que nunca vai fazer nada. Se bem que eu não acredito muito nessa história que nenhum autista evolui, que nenhum autista nunca vai falar. Ninguém tem como saber, eu sempre digo pro Fernando que a medicina vai até aqui. E daqui pra cima tem Deus, e por Deus nada é impossível, né? E o Bernardo, ele evoluiu muito. O Bernardo não fala, mas ele sabe tudo. Ele apenas não tem a comunicação verbal, né? Mas a comunicação, ele sabe nos mostrar quando ele quer tomar água, quando ele quer brincar, quando ele quer ir tomar banho de piscina, quando ele tá bravo, quando ele fez cocô. Então, assim, ele mostra do jeito dele e a gente aprendeu a identificar. Então, assim, o Bernardo parou de nos usar como instrumento, né? Antigamente ele fazia assim, presta a mão, vida. Ele pegava a mão nossa e levava até o local que ele queria. Isso não tem mais. Ele nos puxa e ele mostra. Muitas vezes ele mostra, que nem quando ele quer olhar desenho. Eu digo, qual desenho tu quer olhar? Me mostra. E ele prontamente aponta. Que dizem que o apontar é um pré-falar, né? O Bernardo já faz isso. Outra coisa que nós não tínhamos com o Bernardo e hoje nós temos é como é que eles falam quando é o olhar? O contato visual. Contato visual. Hoje em dia o Bernardo consegue sustentar o contato visual quando a gente está falando com ele. Tanto que às vezes ele faz uma arte, uma coisa, a gente fica na altura dele, xinga e diz: Bernardo, por que tu fez isso? Que coisa feia. Ele nos olha, ele baixa a cabeça como sentimento de culpa, né? Daqui a 5 minutos tá fazendo coisa pior do que tava, mas ele já entende e coisa que ele não entendia. Então, assim, eu acho que para outros pais de autistas que estejam nos assistindo, não confie 100% do laudo, não condene os seus filhos a um laudo. O laudo tem que estar ali para nos auxiliar a buscar estímulos, para buscar recursos, né? Que nem o Bernardo. O Bernardo vai na PAI. Eu acho que é uma das coisas assim, mais fantásticas que tem a Fundação a PAI, porque eles dão sim um suporte para criança autista, para quem não tem condições de pagar. E a gente sabe que, infelizmente, eu e o Fernando, a gente não somos ricos, né? Não temos uma vida confortável, mas a gente consegue, dentro dos nossos recursos, ter uma vida boa. E uma terapia se torna muito cara. E às vezes, assim, o Bernardo vai meia hora para a PAI, e eu sei que nessa meia hora
ele vai fazer uma coisa. Meia hora é quase nada para uma criança autista. Mas para quem não tem recursos já é uma grande coisa. Então, assim, não condene os seus filhos, né? Não vitimizem o coisa, não botem ele como um incapaz que nunca vai ser nada, porque eles podem muito, muito, muito. E outra coisa que eu também queria colocar, e daí deixar um adendo pro Fernando fazer as considerações finais dele, é que nenhum autista é igual ao outro, nem todo autista vai ser um gênio, um Einstein da vida, mas também não vai ser um fracassado, não vai ser uma criança que nunca vai ter futuro. Não, confie dentro, porque eu acho que as crianças autistas, dentro das dificuldades, das limitações deles, eles podem ter muito sucesso ainda. Como a Ana Paula falou, acreditar muito mais na criança do que no laudo. E aí vocês vão ver que as coisas vão acontecer. Quem tem uma criança autista, quem precisa ajudar essa criança, acreditar muito mais nela, no desenvolvimento dela. Como a Ana Paula falou, isso aí assina embaixo, tem que ser bem por aí mesmo. Então tá, pessoal, esse foi um bate-papo assim, bem rapidinho, bem curtinho, não vamos nos estender muito. Mas então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês têm mais dúvida, deixa aqui embaixo as perguntas para nós podermos gravar um outro respondendo como pais de autistas, né? E que eu vou estar sempre trazendo o Fernando para esse formato assim de bate-papo relacionado ao autismo, porque ele tá sempre presente no autismo, né? Então, mas a gente grava mais vídeos, tá certo? Então se inscrevam, curtam, compartilham com os amigos, deixem o seu like, não esqueça de se inscrever aqui no canal, é fundamental a interação de vocês se inscreverem, comentarem, compartilharem, curtirem, porque isso faz com que a gente perceba quais tipos de assunto vocês querem que a gente aborde, ou se vocês querem que a gente fale sobre comportamento de filho, sobre relacionamento de casal, tudo isso a gente pode conversar, tá certo? Pode trazer umas dicas também. Umas dicas também, o Fernando, aqui em casa o Fernando é quem cuida das dicas de estímulos pro Bernardo, é o Fernando que aprende, depois me passa e eu tento repassar pro Bernardo, né? Mas então, se vocês gostaram, fique conosco. Grande beijo e tchau, tchau!